Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje vou explicar sobre frações e produtos notáveis. Vamos começar por frações. Fração, ela pode ser definida como uma parte de um todo, né? Ou seja, cada parte representada por um algarismo é, um exemplo, um pequeno, como posso dizer, uma pequena parte de um determinado total. Vamos usar o exemplo da pizza, que é a mais comum e presente em nossos dias. Você reparte a pizza em 8 pedaços. Vamos supor que eu como um pedaço. Eu comi 1/8 da pizza. Se eu comer 4 pedaços, eu comi metade de uma pizza, porque no caso são 8 pedaços, mas eu comi 4. Então eu comi 4/8 da pizza. Lembrando que sempre o número que estiver em cima será o numerador e o de baixo o denominador. Então, todas as vezes que usar perguntar o que é fração, né? Creio que isso seria um pouco improvável, né? De cair em um vestibular, mas apenas para relembrar. Você responderá: fração é uma representação de uma parte de um todo, né? Ou das partes de um todo. Temos vários tipos de frações, mas eu vou colocar aqui, eu coloquei as simples, porque são algumas que são cobradas, né, a nível de vestibular. E um exemplo também é que elas, muitas das vezes, são as que mais temos dúvidas. A fração própria é a fração em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, representa um número menor que um inteiro. Por exemplo, aí o 2/7. Vamos usar novamente. Agora vamos usar um pedaço de graveto. Eu reparto ele em 7 pedaços. Eu retiro 2 pedaços dele. Eu peguei para mim 2/7 daquele graveto. Porque ele tinha 7 pedaços, eu retirei uma parte dele de um todo que ele tinha. Ou seja, o total dele, né? Eu retirei daquele total 2, então eu coloco 2 em cima. E o total dele de quantos gravetos, quantos pedaços eu reparti embaixo, né? A fração imprópria né? O numerador ele é maior. Ele representa um número maior que o inteiro, ou seja, falta para alcançar esse inteiro. Em caso 5/3, eu reparti em 3, mas eu tenho 5, né? Então, no caso, vai ser algo assim, ele será mais difícil de ser dividido. Então, você tem algo maior do que aquele todo que você tinha, né? Uma fração aparente é uma fração que representa um número, mas em fração. Ela representa um número inteiro, mas em forma de fração. Como assim? Por exemplo, temos o exemplo do 6/3. 6/3 é a mesma coisa que 2. E, no caso, se estivesse também é, 3/3 representaria 1, 2/2, 1, 4/2, 2. Não, é 4/4, 1, e assim por diante. 6/3, 2, 4/2, 2. E é uma fração aparente, porque você está escrevendo um número inteiro em um número fracionado, né? É, a fração mista, ela é constituída por uma parte inteira e uma fracionária, representada por números mistos. O que seriam números mistos? Quando você mistura um número inteiro com um número fracionado, algo assim. Se lê um inteiro e 2/6. Por quê? Porque você tem um inteiro e você também tem 2
cestos, você pegou 2 daqueles cestos. Ou seja, de 6 partes, eu tenho 2 e um inteiro, né? Ou seja, eu tenho um inteiro e mais 2 partes de 6. Os outros tipos de frações que nós poderíamos ver é a fração equivalente, irredutível, unitária, a egípcia, decimal, composta, contínua e algébrica. Mas essas eu não vou estar explicando. Temos aqui um exercício de vestibular da UFMG de 2009. Para quem não sabe, a sigla é Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, né? Universidade Federal de Minas Gerais. Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade do produto. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores chocolate, creme e morango, e o outro quantidades iguais dos sabores chocolate e baunilha. Então é correto afirmar que, nessa compra, a fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor chocolate foi: alternativa A, 2 sobre 5, 2 quintos; alternativa B, 3 quintos; alternativa C, 5 dozeavos; alternativa D, 5 sextos. A resolução, ela é bem, vamos dizer, complexa. Por quê? O primeiro pote ele continha 3 sabores em iguais quantidades, ou seja, 1/3 de chocolate, 1/3 de baunilha, 1/3 de morango. Já no segundo pote havia meio de chocolate e meio de baunilha. Então, no caso, a fração do primeiro pote é 1 sobre 3 e a fração do segundo pote 1 sobre 2, né? Meio. A resolução seria dividir os potes. Você pode perceber, no caso, você dividiria o conteúdo em 6 partes. Você não separaria o sorvete, mas você repartiria em 6 partes iguais e depois pegasse as partes do chocolate existente e colocasse sobre o total de partes. Um exemplo é essa foto aqui, ó. A fração de chocolate no primeiro pote. Vocês podem perceber que há aí o morango em rosa, né? Um morango rosa, né? Um amarelo, baunilha, e o marrom, chocolate. E no segundo pote, baunilha e chocolate. O que você poderia fazer é dividir todos os potes em 6 partes iguais e você pegar as partes de chocolates, que são 5, e depois colocar sobre o total de sorvete que tinha nos 2 potes. Ah, mas se eu pôr os 5, eu não posso pôr 12 embaixo. Tem que pôr, por quê? Porque você tirou 5, você quer apenas 5 de um todo. E o todo seria os 12, as 12 partes de sorvete. A alternativa correta seria a alternativa C, 5 dozeavos. Agora vamos dar início também a produtos notáveis. Produtos notáveis são expressões algébricas ou polinômios que aparecem com mais frequência em cálculos algébricos. Devido a essa regularidade, recebem esse nome e são utilizados principalmente para a faturação de polinômios e também para evitar erros com sinais. Vamos aprender calmamente essa matéria porque ela é um pouquinho complicada. As expressões algébricas do quadrado. Observe a representação e utilização da propriedade da potenciação a seguir. Todos nós sabemos que algo elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Ou seja, a mais b ao quadrado, que seria entre parênteses, está ao quadrado, seria, abre parênteses, a mais b, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, a mais b, de novo. No caso, o a é o primeiro termo e o b é o segundo termo. Vamos desenvolver esse produto e vamos usar a propriedade distributiva da multiplicação. Ou seja, a mais b, o a
vai com A, o A também pode ir com B. O B vai com A e o B também pode ir com B. Que vai ser igual, né, no caso, vamos aqui, ó, né, vou dizer aqui, no caso, esse A aqui, né, ó, esse A, aqui, ele multiplicou com esse outro A aqui e deu A ao quadrado. Por quê? Porque A vezes A é a mesma coisa que A ao quadrado. E o A depois multiplicou com B, que deu AB. E depois o B multiplicou com A, que deu AB de novo. E o B multiplicou com B, que é B ao quadrado. Por quê? Porque ele repetiu de novo com ele mesmo. Ele multiplicou com ele mesmo, ou seja, ele foi elevado ao quadrado para significar que ele multiplica por ele mesmo, 2 vezes. Esses dois AB, como você está somando, lembre-se, se é igual, pode somar. Se é diferente, não soma, deixa como está. O AB mais AB é igual, ou seja, você tem 2AB. Então, o A não tem mais nenhum correspondente e o B também não tem mais nenhum correspondente. Então, você vai deixar desta forma aqui, ó. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que é a resposta, né, desta soma de dois termos, né, que é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo mais o quadrado do termo do segundo, que é essa resposta final aqui. O quadrado da diferença de dois termos. Vamos também observar agora essa representação, né, de potenciação, que seria utilizando um número negativo. Mas podemos perceber que depois dá um número positivo. Por quê? Lembra daquela regrinha que mais com mais, mais com menos, menos, menos com menos, mais e menos e mais, deixa eu ver, mais com mais, menos com menos, mais, menos com mais, menos e mais com menos, menos. Podemos ver aqui que o A, ele é positivo. Ó, o A, ele tem um sinalzinho de positivo na frente, ou seja, o A, ele é positivo. No caso, o B, ele é negativo, ou seja, já tá com esse sinal. E o outro B aqui também é negativo. Quando fizermos a distributiva, o A vai continuar positivo com ele mesmo. Mas quando ele for ligado ao B, que é negativo, ele vai ficar menos. Ele vai ficar com sinal negativo. Ou seja, ele vai ser menos AB. E também, de mesma forma, será o B do primeiro termo. Ele vai se ligar a A, só que como o A é positivo, ele vai ficar negativo. Por quê? Menos com mais, menos. Então, ele vai passar para lá também como menos AB. E o B, quando liga com ele mesmo, menos com menos, mais. Então, vai ficar mais B ao quadrado. Ou seja, por que fica dessa forma? Por causa do jogo de sinais. Toda vez que você multiplicar um termo, se o sinal dele for positivo e o outro positivo, continua positivo. Se for negativo e o outro negativo, positivo. Se for negativo e positivo, vai ser negativo o termo. Então, continuando, temos também o produto da soma pela diferença de dois termos, que nós podemos transformar em uma diferença de quadrados. Ou seja, seria a mesma coisa desse daqui, né? É o quadrado da diferença de dois termos. Esse daqui já seria o produto. E o produto nosso aqui, né,
no caso, o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. No caso, aqui nós temos já, aqui nessa representação aqui, nós temos já está multiplicando. Nós vamos utilizar de novo o método da distributiva. Fazendo né, a utilização da distributiva, né, nós vamos obter, né, esses sinais. A com A ao quadrado, A com B, menos AB. B com A, como o B é positivo, o A é positivo, mais AB. Como o B é positivo e o outro B é negativo, então nós vamos ter menos B ao quadrado, né? Que vai ser igual a menos B ao quadrado. A ao quadrado menos B ao quadrado. Por quê? Porque aquele AB e o outro AB, um é negativo, o outro é positivo. Você está devendo. Um exemplo, esse valor aqui, ó. Esse daqui. No caso, esse AB e esse AB, eles dois se anulam. Por quê? Porque os dois são o mesmo valor, mas um é positivo e o outro é negativo. Como só sobrou o A e o B, então fica igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Temos também o cubo da soma de dois termos, né? Estou explicando essas propriedades por quê? Porque a nível de vestibular costuma cair. Então, vamos observar, né, a representação, né, da propriedade de potenciação a seguir, que é A mais B ao cubo igual a A mais B vezes A mais B ao quadrado. Ou seja, você vai representar, por quê? Ao cubo significa que é 3 vezes, mas se você utilizar de forma sábia, porque no exercício de vestibular você não vai ficar resolvendo muitas contas, você tem que ir pelo caminho mais rápido e fácil. Ou seja, você faz né, igual desta maneira que está representada aqui, né? E você faz o método da distribuição. Na segunda, no caso, se for utilizado, no caso, o cubo, você então faz desta maneira aqui, você leva o segundo termo ao quadrado, né? Você quem sabe, porque desta maneira fica muito mais fácil. Porque você faz A vezes A ao quadrado, que é igual a A ao cubo, A vezes 2 vezes AB, que é 3A ao quadrado. Por que esse A ao quadrado? Porque, está vendo esse A? Já tem um A aqui. No caso, esse A, ele vai ter ele de novo. Então, ele vai se multiplicar e virar 2. Então, ele vai ser elevado ao quadrado para significar que ele se multiplica por ele mesmo. E o B normal. E depois A vezes B, que seria 3, né? 3AB ao quadrado. Depois, na questão do B, será B vezes A ao quadrado, que vai dar AB ao quadrado, da mesma maneira. Depois, AB ao quadrado, que vai dar 3 vezes AB ao quadrado. Esse valor aqui, ó. Por quê? Porque o A só tem um. O B, ele tá multiplicando por outro B. Então, ele tem aqui, no caso, o B, ele multiplica por ele mesmo 2 vezes. Então, por isso que ele se eleva ao quadrado, né? Espero que vocês entendam, porque às vezes eu me enrolo um pouco, mas é desta maneira. Aqui seria o da diferença dos dois termos, que seria, no caso, você subtrai. Como A é positivo, como nós vimos essas classificações, então A vezes A ao quadrado é A ao cubo positivo. O A vezes menos, né, vezes
2AB negativo é igual a 3 ao quadrado B negativo. Por quê? Porque lembre-se de que mais vezes menos é menos. A vezes B ao quadrado é igual a 3AB ao quadrado. De mesma maneira será os outros. Por isso que já está aqui os valores, ó. Você pode perceber. O B vezes A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mas é AB ao quadrado da mesma maneira. Então, está tudo representado. Então, você aplicando o método da distributiva, você escreve tudo. No caso aqui, eu resumi um pouco, mas aqui teria mais, né? Antes desse sinal de igual, teria outro, né? Outro valor também. Por quê? Porque você não faz somente de A, você faz de B também. E você fazendo de B, depois você soma eles, ou multiplica. Não, você multiplica eles para dar esse valor aqui, esse resultado aqui, né? Temos esse exercício proposto, que eu vou resolver juntamente com vocês. Pegando, né, A mais B mais C ao quadrado, né? Temos aqui já a resolução, né? Que eu vou ajudar vocês a resolver. Lembre-se, vamos ligar, ó. Primeiramente, nós pegamos aqui e transcrevemos para esta maneira aqui. Por quê? Porque é ao quadrado. Se é ao quadrado, é vezes ele, ele vezes ele mesmo, né? Duas vezes. Então, o A vai se ligar com A e vai dar A ao quadrado. O A vai se ligar com B, que vai dar 2AB. O A vai se ligar com C, que vai dar 2AC. O B vai se ligar com B, que vai dar B ao quadrado. Aqui, ó. O B vai se ligar com B. Não, o B vai se ligar com A, perdão, e vai dar 2. Vai dar de novo AB, né? No caso, aqui, esses dois aqui, o 2 que está na frente, significa que é 2A e é 2B. Por quê? Porque vocês podem perceber que multiplica, isso daqui é uma combinatória, né? No caso, o A com B e o B com A aqui, ó. Ele se repete, né? Então, por isso do 2 na frente. Para mostrar que eles se multiplicaram duas vezes um pelo outro. Depois o B com o C, que vai dar 2BC. Por quê? Porque o C também vai multiplicar com B depois. Ó, C com C vai dar C ao quadrado. C com A, AC, que é esse daqui. E depois C com B, que dá o BC aqui que eu falei, né? No caso, você fazendo o método da distributiva, você acha a resposta correta, que vai ser a alternativa. A alternativa correta vai ser a letra B, né? Que é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo. Se você errar, falhar, não se enfraqueça não perca seu entusiasmo. Por quê? Porque se você parar, você vai mostrar que você se fracassou mesmo. Mas se você falar, não, eu vou continuar com esse empenho e da próxima vez eu vou ser melhor do que isso. Então, você pode falhar 1, 2, 3 vezes, mas uma hora você vai conseguir. Muito obrigado pela atenção. Tenham uma boa noite. E vocês vão me desculpando se eu errei em alguma coisa, porque eu também sou aluno. E essas partes, às vezes são um pouco complicadas para mim,
que muitas dessas matérias eu não me lembro muito bem, né? Muitas coisas aí vocês podem perceber que às vezes eu tirei um pouco da internet. Por quê? Porque é uma explicação mais bem elaborada do que uma que eu daria, né? Uma explicação que eu daria. Muito obrigado pela atenção, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.